A paz, Senhor, irmãos. Jesus, vamos orar pela mente do apóstolo, né? Ele mesmo pediu para me ministrar agora à tarde. Falei, Jesus. Mas nós estamos aqui para falar de Jesus, né, irmão? Bom é falar de Jesus, o que Ele tem feito, o que Ele tem para fazer ainda em nossas vidas. Aleluia. Hoje é Santa Ceia do Senhor. Hoje é Santa Ceia do Senhor e nós vamos ser breve para a gente estar buscando um pouquinho, porque sempre, né, no final do culto, a gente gosta de dar lugar para Jesus, né, irmãos? E às vezes o tempo está tão corrido que não dá tempo. E eu percebo que às vezes o Senhor quer operar, não é sempre, mas às vezes Deus quer derramar, Deus quer, e a gente fica tão limitado com o horário, não é? E a gente acaba não dando esse espaço para o Senhor agir. Então nós vamos estar sendo breve. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos. Glória a Jesus. Irmãos, foi uma palavra que o Senhor, Ele colocou no meu coração. Aleluia. Para essa noite, para a sua vida. E o Senhor já falou comigo, eu sei que Ele vai falar com você. Marcos 4, quem achou vai ficando de pé. Nós vamos ler só um trechinho, depois 60, e nós vamos dar continuidade, porque é uma parábola que nós vamos aqui meditar nessa noite. E Jesus, Ele falou muito com os discípulos, com parábolas, irmãos. E existe todo um mistério de Deus, né? Aqui o evangelho, quando ele é falado por parábola. Marcos 4, todos acharam? Aleluia. Aqui nós vamos ler 4:1, tá bom? A parábola do semeador. Glória a Jesus. Tem solo aqui, irmão? Solo fértil? Graças a Deus. É o nosso coração nessa noite. Aleluia. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento ou do seu ministério. Aí Jesus começa, tem Bíblia que está em vermelho, aí começa Jesus falando. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, igreja? Amém. Aleluia, vamos orar. Senhor, aqui nós lemos, ó Pai, esse texto da Tua palavra, Jesus. Esse ensinamento que Tu trouxe aos discípulos e hoje Tu está trazendo ao nosso coração. Senhor, que Tu venha falar neste lugar, que Teu Espírito Santo tenha, Senhor, liberdade de ministrar a cada coração. Abra os ouvidos espirituais, abra os olhos espirituais, e que neste lugar saiamos aqui mais sábios nesta noite. Saiamos daqui cheio da virtude do céu, saiamos daqui glorificando o Teu nome, porque Tu és Deus neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Então nós lemos aqui uma parábola
Nós lemos Jesus contando essa parábola. Agora você está sentado, nós vamos ler aqui um texto que fala da explicação da parábola. Na continuação, no versículo 10, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha a se converter-se e haja perdão para eles. Então lhe perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estas as da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, aos quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, correndo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus. Jesus, ele traz uma explicação, né, irmãos, desta parábola. E nós podemos ver que a intenção do Senhor sempre foi explicar a palavra, né? Se você vê alguns textos bíblicos, se você lê o livro de Neemias, o livro de Esdras, sempre eles falam, entendendo a palavra, né? Quando era lida lá na lei, quando Deus levantava o sacerdote para ler, alguém para ler a palavra, e aí eles diziam, entendendo a palavra, então eles se prostravam, eles se convertiam, eles assimilavam e entendiam o propósito daquela pregação. E sempre foi o que Jesus quis fazer no passado e o que Jesus quer fazer hoje. E aqui, Jesus, ele começa a ensinar à beira-mar. Por quê, irmão? Se você ler um pouquinho antes aí no livro de Marcos, você vê Jesus fazendo um milagre na sinagoga, onde tinha um homem com a mão ressecada. O homem tinha uma mão, né, paralítica, ressecada, e Jesus faz um milagre no meio da sinagoga. E as autoridades, né, para você entender, as autoridades daquela época, que era contra os milagres que eram feitos por Jesus, os perseguidores, eles fecharam todas as portas da sinagoga, para que Jesus não pregasse mais, para que Jesus não entrasse para ensinar. Então, por isso que aqui Jesus começa a parábola do semeador, onde? Na praia. A praia era um lugar público na época, como até hoje, né? Tem algumas praias particulares, mas a maioria é pública. Então Jesus, a multidão se ajuntava para ouvir Jesus ministrar. Quem não queria estar, né, no lugar daquele povo, não é, irmãos? Ouvindo o próprio Jesus ensinar. Então aqui diz que a multidão estava ali, e Jesus pegando um barquinho, né, ele se afastava. A mesma coisa ele fez com Pedro. Quem lembra a passagem lá em Lucas 5, quando Jesus pega o barquinho e ele vai,
né, se afasta do mar, da água, e começa a pregar para a multidão. Assim fez Jesus também, nessa parábola. E ali o barquinho foi o púlpito de Jesus. Ali Jesus ensinando, ministrando sobre a parábola. E os discípulos ouvindo. Então ele fala, né, dessa semente, aleluia. Essa semente que hoje você está, né, recebendo da parte de Deus. Hoje não é a bispa que está dando aqui a palavra. A palavra ela desce do trono para a sua vida e para a minha vida, irmãos. Esta é a semente que nós temos que receber, aleluia, né, e cultivar. E eu meditando quando o apóstolo falou, ai Lê, ministra agora à noite, porque ele saiu hoje meio abatido aqui, suando frio. Aí eu falei, não, tá bom, eu ministro sim. E o Senhor colocou essa parábola, quando eu abri aqui a Bíblia, o Senhor começou a ministrar, e eu comecei a lembrar. Quem já trabalhou em campo aqui? Em lugar de terra, de plantação, né? Meu pai, ele trabalhava, meu pai, ele arava, né? Meu pai tinha e tem. Até hoje eu recebi ontem e hoje eu falando com o apóstolo. Meu pai tem muitas terras lá na Paraíba. Se fosse aqui, irmão, eu estava milionária. Lá na Paraíba. Meu pai tem muitas terras. E onde eu recebi uma ligação dizendo que o meu tio, irmão do meu pai, o mais velho, né, ele ficou viúvo logo cedo, eu tinha mais ou menos 15 anos. Ele ficou viúvo e ele casou de novo. E agora, em 2019, ele morreu, meu tio. E era meu tio que trabalhava nas terras do meu pai. Né, ele plantava e a gente deixou. Né? É tão longe que a gente nem vai lá para cuidar. Ah, tio, planta aí, vive dessa terra. E ele plantou e viveu, né, de plantação. E ontem eu recebi um áudio dizendo que essa segunda esposa do meu tio, ela vendeu todas as terras do meu pai. E alguém assinou. Alguém assinou e ela vendeu as terras do meu pai. Né? E aí hoje de novo eu recebi, olha, que a gente até achou que era outra pessoa que tinha vendido, mas hoje eu tive a confirmação que foi ela que vendeu. Então, e meu pai tinha essas terras lá e meu pai sempre me levava a minha irmã, que nós duas éramos mais velhas, e meu pai arava essa terra, né, com os boi. Arava, e meu pai, eu estou falando uma experiência, irmão. Meu pai dava o quê? Uma porção, porque ele sabia, ele conhecia a terra. Ele sabia quanto que ia gastar de semente naquela terra. Então ele dava uma porção de milho para mim e uma porção de feijão. E a gente vivia disso. E dava uma porção de milho e de feijão para minha irmã. E ele ia à frente, abrindo as covas, e eu atrás, jogando a semente e tampando. E fechando. E às vezes, irmão, antes de chegar no final, as minhas sementes acabavam. E meu pai ficava muito bravo. Lenice, cadê a semente? Você jogou a mais nas covas. Mas por quê, irmão? Porque a gente queria logo ir embora. A gente era um sol tão quente. E a gente queria logo ir embora. Então a gente jogava bastante. E ele ficava bravo porque ele sabia que ia prejudicar. Porque ia crescer muito pé de feijão e muito milho. E depois não dava para fazer a colheita. Porque, né, era muito. E eu lembrando aqui, só para falar aqui para os irmãos sobre a semente. Então, e a gente era assim. E ali quando... E às vezes meu pai ia até lá, catava um pouquinho, mas era muito, né, muito grande, ele deixava crescer a si mesmo. Mas a terra era boa, irmãos. A terra era boa e frutificava, e, né, tanto que nós vivíamos na época dessa colheita. Então aqui Jesus, ele começou a explicar, né, sobre essa semeadura. Só que aqui ele dá
3 tipos de solo. Jesus, ele não fala de um solo só. Porque Jesus, quem conhece o coração é só Deus. Amém, irmãos? Nós não nos conhecemos. Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. Quem a conhecerá? Mas nós temos um Deus presente, um Senhor neste lugar, que Ele conhece o nosso coração. Mas Jesus, Ele queria explicar, aleluia, sobre essa terra e sobre essa semente que ia ser lançada nessa terra. Porque a semente, ela é lançada, irmãos, em muitas terras, em muitos solos. Mas nem todos, quando nós olhamos para essa verdade da parábola, nós podemos ver que nem todos os solos realmente frutificam. E Jesus fala de um solo aqui que é a beira do caminho. Essa beira do caminho, irmão, é um lugar onde todo mundo passa, né? O caminho não, o caminho pode passar carro, pode passar muita coisa, mas a beira do caminho é um lugar que todo mundo passa, é a correria do dia a dia, né? É muitas coisas que acontecem, que você passa pela beira do caminho, vai, não presta atenção, não para, né? Uma passagem à beira do caminho. E Jesus, ele fala dessa beira do caminho, mas antes de entrar sobre essa beira do caminho, eu quero dizer que Jesus, falando sobre parábolas, os discípulos, eles até questionaram, interrogaram Jesus, mas por que tu falas, né, com parábolas? E Jesus explica aqui. Ele fala, olha, a parábola é para que muitos possam escutar, mas não vão observar, não vão parar para prestar atenção. Muitos podem até ouvir. Hoje, irmão, o evangelho é pregado nos 4 cantos de várias formas. Hoje ninguém pode chegar diante do Senhor com desculpa que não ouve a palavra de Deus. Porque hoje é ministrado, mas nem todos. Irmãos, eu louvo a Deus por nós estarmos aqui. Porque um dia nós não só escutamos, nós ouvimos e deixamos essa semente, aleluia, descer no coração. Mas também teve muitos que ouviram e não estão aqui hoje. E nós vamos ver que é esse exemplo que Jesus dá, desse 3 tipos de solo que Jesus fala. Então, quantos aceitaram a Cristo junto com você? Quantos levantaram a mão para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida junto com você, irmão? Na minha época, há 30 anos atrás, aceitou muitas pessoas junto comigo na geração, né? Na minha época, muitos, mas poucos são os que permaneceram, o que deixaram a semente fluir do coração. E Jesus fala aqui, eu falo por parábolas, porque para que eles vejam. Quantos estão vendo, irmãos, o agir de Deus na terra? Quantos milagres o Senhor operou, porque os incrédulos, eu estou falando para os incrédulos, eles precisam ver para crer. Diga eu, não preciso ver para crer. Eu creio, por isso eu vejo. É isso, irmãos. É isso. Então, e Jesus, ele deixou, quando ele se apresentou ali, só para trazer a memória, quando Jesus entrou lá, que Jesus ressuscitou, os discípulos com medo se trancaram, né? Lá em João 21, os discípulos se trancaram, e ali Jesus se apresentou, as portas fechadas, Jesus entrou, e os discípulos estavam lá com medo. E Jesus se colocou no meio e disse, paz seja convosco.
E aqueles discípulos que estavam todos preocupados, mataram Jesus, vai nos matar. Nós precisamos nos esconder, nós precisamos estar protegidos. Aleluia, eles estavam lá e Jesus entrou ali e disse, paz seja convosco. E ali não estava Tomé, para você entender o que é crer, irmão. Ali não estava Tomé. E eu quero dizer que Tomé, ele recebeu essa semente, mas ele não deixou descer para o coração. E ali não estava Tomé. E quando os discípulos disseram, olha, o Senhor veio, Ele nos visitou. E Tomé, depois de 8 dias, Tomé disse, mas eu só vejo, eu só creio se eu tocar nas mãos e do lado dele. Aí Jesus, sabendo que Tomé estava incrédulo com tudo aquilo que Jesus fez, ele permaneceu incrédulo. Jesus chegou depois de 8 dias e Tomé estava reunido naquele lugar junto com os discípulos. E Jesus disse, olha aqui, Tomé, olha aqui minhas mãos, olha aqui o lado, Tomé, onde eu fui furado. E Tomé ali, né, disse, Senhor, perdoa, perdoa. E Jesus disse, Tomé, bem-aventurados. Se inclua aí, meu irmão, se inclua nessa palavra que Jesus disse. Tomé, bem-aventurado serão aqueles que não me viram, mas aqueles que creram. Isso você está incluído nele, irmão. Você está incluído nessa passagem que você não viu, você não está aqui para ver nada, mas você está aqui porque você crê que Jesus está neste lugar, está no meio, aleluia, Ele pode tocar na sua vida, mudar a sua história nesta noite. E é isso que Jesus respondeu para os discípulos, dizendo, olha, eu falo por parábolas, porque muitos vão ver, muitos vendo, vão ver e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que venham e se converta e haja perdão para eles. Irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, pela minha vida, porque nós lemos e nós entendemos o propósito da mensagem de Deus na nossa vida. Quantos homens, né? Quantas pessoas, irmãos, cultos, né? E não conseguem entender a Bíblia, não por mais simples que sejam a explicação da palavra, não conseguem entender, estão cegos, porque o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século, ele vai cegar o entendimento do homem. Mas eu louvo a Deus, eu glorifico, e você também tem que glorificar, porque os teus olhos espirituais foram abertos. Se você está aqui, meu irmão, porque você está conseguindo enxergar o que o Senhor tem para a sua vida. Você está aqui porque você consegue entender o propósito de Deus para a sua vida. E aqui, aleluia, Jesus, ele fez essa pergunta para os discípulos. Então, Jesus perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Por quê? Porque Jesus falou muito, e essa parábola é a parábola mais simples. Se você lê outras parábolas, pode ser que você tenha alguma dificuldade, mas se você orar, o Espírito Santo vai te revelar. Algumas parábolas é até difícil de entender. Então Jesus falou para eles, essa parábola é a mais simples, que é a palavra do semeador. Vocês não estão entendendo? Como é que vocês vão entender as outras? É só através do Espírito Santo. Porque Jesus diz que o Espírito Santo iria nos ensinar todas as coisas. Iria nos lembrar todas as coisas, irmãos. Aleluia. Então aí Jesus começa a explicar aquela semente que cai à beira do caminho. Aleluia. A explicação que Jesus deu é dizendo, olha, o semeador, ele sai a semear. E é a palavra, porque aqui nós também somos semeador. Somos solos, mas também somos semeador, irmãos. Então, o Jesus fala, olha, o semeador saiu a semear. E uma parte dessa semente
ela caiu na beira do caminho. E essa beira do caminho, diz, enquanto eles ouvem, eles até ouvem. Jesus quis dizer, os que estão à beira do caminho até ouvem, essa semente que cai, eles até ouvem a palavra. Mas ela não tem duração. Ela não tem duração. Sabe por quê? As aves que Jesus diz que vêm, come a semente, Jesus dá a explicação que essas aves é Satanás. Ela vem e ela rouba a palavra. Quantas vezes, irmãos, pessoas já falaram comigo, bispo, eu vou na igreja, eu ouço a palavra, mas quando eu vou embora, eu esqueci o que foi ministrado, eu esqueci o que foi pregado. Sabe, irmão, e nós não podemos, aleluia, nós temos, que orar, porque nós temos a mente de Cristo. Quando você recebe a mente de Cristo, tudo que você recebe vai produzir, irmãos. E aqui Jesus fala, olha, vem Satanás e logo tira a palavra daquele solo. E nós sabemos que o diabo, ele está aí para roubar, para matar, para destruir. É o que Jesus disse que ele faria, e nós podemos ver que ele está fazendo mesmo, irmãos. Então a palavra de Deus, ela precisa ser regada. Quando você sai da igreja, aleluia, aqui está muito bom, é muito lindo, o louvor é maravilhoso, você é edificado, você, aleluia, se sente em paz. É maravilhoso estar dentro da igreja, ouvindo Jesus ministrando, é muito bom. Mas a nossa vida, o dia a dia é lá fora, irmãos. E essa semente, ela não pode, aleluia, ficar, à tona e para o diabo vir arrebatar, não. Essa semente, ela precisa estar guardada. Porque Davi disse, Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós guardamos muitas coisas, irmão, e muitas vezes esquecemos de guardar a palavra, aquilo que nós aprendemos. E quando nós vemos a atitude de alguns crentes, não daqui da missão Porta para o Céu, lá na Nicarágua, como o bispo fala, não aqui Porta para o Céu, lá na Nicarágua, quando a gente vê as atitudes de algum crente, a gente percebe que aquela semente, ela foi arrebatada, ela foi roubada, porque não produz. Porque quando nós produzimos, irmão, nós vamos ter uma vida diferente. Nós vamos ter uma vida prática do dia a dia. É diferente. O que eu fazia, eu não faço mais. Porque a palavra está escondida, guardada no meu coração. Aleluia. E essa é a beira do caminho. Outro solo que Jesus trouxe aqui. Semelhantemente são que o semeador sai, que caem em solo rochoso. Diga comigo, rochoso. E quantos irmãos? Irmãos, a chuva, ela cai na terra, mas ela também cai na rocha, né? E aqui diz que ela produz, mesmo essa semente na rocha, ela vai crescer, ela vai nascer, ela vai crescer. E aqui diz, em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Quantas pessoas, irmãos? Ele é muito fácil, Ele é muito fácil de se alegrar, momentâneo. Ele é fácil de se alegrar com algumas coisas, mas também ele é muito fácil de rejeitar algumas coisas. Então aqui diz que Jesus diz que essa semente que cai em solo rochoso, em pedregais, ela nasce. Aqui diz, Jesus diz, aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Sabe fogo de palha, irmãos? Ele vem,
E a gente mais antigo na igreja, a liderança, os obreiros, né? Ele vem e se alegra, oh glória, nossa, amei a sua igreja, nossa, essa palavra foi muito boa, se alegra. Aí você, né, como crente que ama a alma, diga, agora vai, agora vai. Oh, aleluia, esse vai se converter, olha, saiu, não é? Saiu alegre da igreja, esse vai dar fruto, esse vai se converter. Irmão, nunca mais. Ou se volta é por alguma situação, né? Porque Jesus gosta de apertar. Ele volta porque ele está precisando. Mas aquela palavra, ela não teve raiz. Aquela semente, ela não teve raiz. Ela nasceu, Jesus disse que ia nascer, mas por pouca duração. E também, sabe o que tem no solo rochoso que eu li hoje, irmão? Tem a erva daninha. A erva daninha, ela dá muito em solo rochoso. E a erva daninha, ela suga. Porque ela vai, irmão, a erva daninha, ela vai até 30 metros de profundidade. Até 30 metros, sendo que a semente, ela ficou superficialmente. Mas a erva daninha, ela foi no profundo. E sabe o que ela fez com aquele solo rochoso? Ela sugou toda a vitamina. Sabe? É quando você recebe a palavra, a semente, e não aduba, não cuida. Sabe, porque a semente é um tempo que fica, irmãos. Você planta hoje para você colher daqui 6 meses, daqui 1 ano. Não é plantou e colheu, né? Não é assim. Tudo leva um tempo. E você recebe a semente, só que não cuidou. E quando eu plantava ali, a semente, meu pai falava, ó, daqui 1 mês já tem que ir lá limpar o pé do feijão. Vai ter que limpar o pé do milho. Por quê? Vai ter que cuidar para que cresça. Mas não, irmãos. Aí a semente, ela começa a crescer, mas ela não tem profundidade. Sabe? Aí vem na igreja, lê a Bíblia só quando o pastor pede para abrir, lê. Não tem uma vida de oração, não tem uma vida de comunhão com Deus. Aquela semente fica infrutífera. Irmão, pelo menos, eu quero dizer para você, pelo menos 2 vezes na semana, irmão, leia a Bíblia. Não estou dizendo nem todo dia. Como Deus falou para Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Mas eu sei que não medita, muitos não meditam de dia e de noite. Mas, irmão, abra a Bíblia na sua casa, leia, medita, vê o que Jesus quer falar com você. Porque Jesus, ele sempre fala, ele mesmo disse aqui, quem tem ouvidos, ouça. Ouça, irmãos. E nós podemos ver muitas pessoas que ela ouve só aqui e acabou. Não que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Diz lá em 1 Coríntios, é pelo ouvir a palavra de Deus. Mas você tem que alimentar, irmãos, você tem que adubar a tua semente. Você tem que tratar ela, aleluia, para que você seja um crente vigoroso, aleluia, cheio de vigor na presença de Deus. Que quando, aleluia, vem a luta, a tempestade, a perseguição, irmão, você fica firme, porque aqui Jesus diz que essa que cai em solo rochoso, diz, ó, por causa da angústia e da perseguição, ele se escandaliza. Porque, irmãos, eu quero dizer que a palavra de Deus, Jesus não deixou que nós, na Bíblia, que nós teríamos uma vida sem luta, sem dificuldade, sem angústia. Quem já se angustiou aqui? Eu já, irmão, várias vezes.
Quem já foi perseguido aqui? Várias vezes. Não é? Então, essa semente, se ela tem raiz, você vai suportar tudo, irmãos. Se ela tem um solo profundo, aleluia, ela foi implantada em um solo bom, você vai ter raiz. Pode vir a luta, você vai saber que alguém falou mal de você, você vai se alegrar. Você vai receber perseguição, você vai ficar feliz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós somos afligidos por causa do Evangelho, há uma dupla honra para nós. Há uma dupla honra. E quantos irmãos se chateia quando entra na igreja, de repente alguém não dá paz, ou alguém passa, ou o bispo, ou o apóstolo, alguém esquece de dar a mão à paz do Senhor. Ali ele já se entristece, ele já vai embora, né? Triste, e a semente ali não desce, não tem raiz, e por qualquer situação você se abate e esqueceu que quem te deu a salvação foi Jesus, quem te libertou foi Jesus, quem te suportou na cruz foi Jesus, não foi o homem. Fora que a Bíblia diz que você precisa me suportar no amor. Suportar hein? Olha para alguém aí, irmãos. Suportar, não é suportar, nossa. É suportar em amor. Em amor. Às vezes dá né? Dá vontade, ó. Mas é em amor. Porque a Bíblia diz, se eu não der a minha vida pelo irmão, eu sou homicida. É sério, irmãos. É suportar em amor. E aqui Jesus diz que por causa das perseguições, muitos se escandalizam. Foi uma das coisas que eu aprendi quando eu fui para o Evangelho. Entra na igreja e olha para Jesus. Se você entrar você entrando na igreja olhando para Jesus, você vai ver seu irmão, a melhor criatura da face da terra, porque Jesus está nele. Veja Jesus no seu irmão. Tenta ver Jesus no seu irmão. É difícil? Muitas vezes é, irmãos. Mas nós vamos para o mesmo céu, ou tem céu dividido aqui, né? Se a gente não consegue suportar o irmão aqui, que é duro, né? É momentâneo. Você imagine lá na glória, que é eterno. Que eu vou ter... Irmão, não sei você, mas se eu vou, Jesus. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Irmão, se você tiver uma casa do lado da minha, eu vou falar, irmão, eternamente. Eternamente você tem que me suportar, porque nós vamos morar. Vamos ser vizinhos eternamente. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, o terceiro lugar que Jesus falou que a semente ela pode. Diga comigo, pode. Não deve, mas ela pode. O terceiro lugar que Jesus disse que a semente pode cair, onde é, irmãos? Nos espinhos. Nos espinhos, diz, e outros foi semeado entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorreram, sufocando a palavra, ficando infrutífera. Irmãos, este espinheiro aqui, eu imagino que seja um coração, eu até escrevi aqui, um coração concorrido. Um coração concorrido. Tem a semente, mas ele concorre com tantas outras coisas. Né? Tem o mundo.
Os espinhos, Jesus aqui diz, ensinando os apóstolos, diz: os espinhos são os cuidados deste mundo. São as riquezas. Não é a riqueza, irmão. A Bíblia é muito claro quando o apóstolo Paulo ensina para Timóteo. Não é o dinheiro, não é a riqueza, é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro. Porque Jesus, ele abençoa. Mas é o amor. E nós podemos ver que as coisas dessa vida fascinam. O pecado fascina. O pecado, irmão, é um prato cheio que tem sido preparado. Aleluia! Este mundo é um prato cheio que o diabo tem enganado muito crente, muitas pessoas, porque o pecado não é ruim, o pecado é bom, a nossa carne gosta do pecado, mas ele é contra Deus, aleluia. O pecado te separa de Deus, porque Isaías fala que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, irmãos. O pecado nos separa de Deus. As coisas deste mundo nos separam de Deus. As glórias deste mundo nos separam de Deus. Ontem, quem veio ontem aqui no culto? Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Como Jesus usou aquela moça. Que palavra maravilhosa. E quando ela me abraçou ali, eu ouvi algo de Deus que me alegrou. Ela falou: irmã, Deus manda te dizer que você, por mais que muitos não vejam, mas você tem marcado a tua geração. Você tem marcado a sua geração. Você pode questionar, mas como? Ela falou: existem marcas no teu ministério que você vai deixar o teu legado na terra. E eu fiquei feliz por Jesus ter falado, porque é bom, irmãos, é gostoso, não é para o ego, não. Não é para me vangloriar, não, mas eu agradeço ao Senhor, porque eu estou em cima deste altar há 26 anos. Fácil não é, e Deus usou ela. Quantas vezes você subiu aqui chorando? Quantas vezes eu subi aqui soluçando de chorar? Não porque Jesus não fez o que eu queria que ele fizesse. Porque, irmãos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ele sofria dores de parto. Quem teve parto normal aí? Paulo diz que ele sofria dores de parto. Sabe o que é uma dor de parto, irmãos? É uma dor terrível, o homem não sabe. Não queira nem saber. É uma dor terrível, irmãos. A dor de parto. Sabe por quê? Não era pelas lutas dele, não. Paulo diz: eu sofro dores de parto até Cristo ser formado em vocês. Olha o amor do apóstolo Paulo pela igreja, irmãos. Sofria dor de parto, às vezes a gente não quer sofrer, né, nem um gemido pela vida de alguém, pela nossa casa, pela nossa família. E nós precisamos, irmãos, aleluia. E Jesus diz aqui que as coisas desta vida, deste mundo, vão sufocar a semente do coração. E nós não podemos, irmão, deixar o nosso coração ocupado com outras coisas a não ser com a palavra de Deus. Porque é ela que vai nos conduzir, é ela que vai nos levar, é ela que vai nos ajudar. É ela, é a palavra de Deus, aleluia. E quantas coisas o diabo quer colocar na nossa vida antes da palavra, irmãos. Quantas coisas, há uma oferta do inimigo para a tua vida, para a minha vida, para ocupar esse espaço que é só do Senhor na nossa vida. É só de Jesus. A vaidade, irmã, a vaidade desse mundo acaba. Tudo acaba, aleluia. Mas Jesus diz que a palavra dele vai permanecer. Vai permanecer. Eu quero dizer para você que Paulo, abra aí para a gente orar. Abra aí em Timóteo.
Olha o que o apóstolo Paulo, ele teve muitos problemas no ministério dele. Aleluia. Com pessoas, irmãos, que Paulo achou que ia até o fim, mas deixaram ele, por quê? Porque amou o presente século. Amou este mundo mais do que a obra do Senhor. E quantos têm desistido? E eu falo para o apóstolo, quando ele fica triste, porque muitos começaram, mas muitos não têm terminado e não vai terminar, irmão, porque Deus é fiel, Jesus é misericordioso. Eu falo para os meus filhos, eu falo de Jesus não precisa de você, porque Jesus tem 7.000 separados para colocar no seu lugar. A Bíblia diz, irmãos, quando Davi achou que estava sozinho, Deus falou: Davi, você está chorando por quê? Você está triste por quê? E é o que eu falo para o apóstolo: você está triste por quê? Deus tem 7.000 para te ajudar. 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Não dobraram. Deus escondeu. Deus escondeu, sabe por quê? Porque o ministério de Davi, aleluia, de Davi não, de Elias, ia ser grande. E Deus sabia: Elias, eu vou te levar para mim. Eu vou te levar no carro de fogo. Mas você está sofrendo por quê? Porque eu já separei para minha obra 7.000. Eu não vou precisar da tua parentela, dos teus. Eu tenho 7.000, porque aqueles não dobraram o joelho para Baal. Não dobraram. Aleluia. E Deus tem reservado 7.000 para ele aqui, irmão. Neste lugar. Deus tem reservado. E Deus vai levantar com autoridade, com unção. Porque essa obra não é minha nem do apóstolo. Essa obra é de Jesus. É de Jesus. E o Senhor sabe que tem aquele separado para fazer a obra dele. Aleluia. E aqui, irmão Paulo, ele começou o ministério achando que podia contar com alguns. Nós sempre achamos que podemos contar com alguns. Gideão também. Gideão foi para a guerra achando que podia contar com muitos. Mas Deus falou: Gideão tem muitos. Eu só preciso de 300. Só de 300 para fazer na terra o que eu tenho para fazer. E aqui Paulo achou que podia contar. No 4:9, olha aqui. Ele falando. Aqui diz: o apóstolo foi abandonado pelos homens, mas não por Deus. Glória a Jesus. Procura, olha o que o apóstolo está falando. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Aí Paulo começa a dizer: olha, traz aquela capa que eu esqueci. Aí ele fala aqui no 13, é esse, ó. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troades, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aí olha o que ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja imposto, não seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu. Diga glória a Deus. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meio de intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E a todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão.
O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, irmão, que lindo. Aleluia. Que lindo, irmãos. Porque na vida de Lucas, na vida de muitos, a palavra caiu em boa terra. Eu não li o último versículo, mas Jesus diz que quando a palavra cai em boa terra, ela frutifica, irmãos. Ela começa a gerar, ela começa a dar fruto. Uns vão dar 30, outros vão dar 60 e outros vão dar 100 por um. É isso. Então aqui, irmãos, todos... uma coisa que eu ia ler aqui, rapidamente. A palavra, irmãos, quando cai em boa terra, não precisa abrir para a gente já orar. A palavra, quando cai em boa terra, é que eu estou preocupada por causa do horário. Mas aqui, ó, para você... eu não marquei. É Atos 10. Atos 10. Olha aqui quando a palavra cai em boa terra que Jesus falou. A diferença quando ela cai em boa terra. Atos 10. Glória a Deus. Oh, aleluia. No versículo 44. Aqui, irmão Pedro, ele estava pregando, porque Pedro, ele não queria estar neste lugar. Pedro não queria, mas Deus deu uma visão para ele que ele precisaria estar neste lugar. E Pedro chegando lá, ele viu que tinha muitas pessoas, ele precisava lançar semente. Ele precisava, ali tinha terra fértil, ali tinha solo fértil, e ele estava com a semente. E ele precisava lançar. E Pedro foi sem resistir ao Espírito Santo de Deus. Ele foi, mesmo porque Pedro... ele achou que Deus tinha separado ele só para pregar para judeu. Mas Deus mostrou para ele que os gentios também precisavam. Então ele foi. E a Bíblia diz que quando ele chegou na casa de Cornélio, tinha um monte de gente lá, família. Ali diz que tinha os amigos, parentes mais íntimos de Cornélio e era gentil. E Pedro disse, olha... eu vou pregar para eles. Já que Deus me trouxe aqui, eu tenho que lançar semente. Aqui tem terra fértil. Aqui tem solo fértil. E a Bíblia diz que Pedro começou a pregar. Oh, aleluia. E aqui no 44 diz assim, ainda Pedro falava estas coisas. Quando... caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, se admiraram. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviam falar em línguas estranhas e agradecendo e glorificando a Deus. Aleluia! Então perguntou a Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que sejam batizados estes que também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Irmãos, essa é a terra, esse é o coração fértil, o solo fértil. Que quando a palavra vem, ela não vem sozinha. A palavra vem com os dons, a palavra vem com o Espírito Santo. Aí você olha aquele crente na rua, ele está diferente. A roupa dele é diferente, as vestes dele é diferente, o vocabulário dele é diferente. Ele não fala mais como o vocabulário do mundo, mas ele tem a espada do Espírito na sua boca. Ele tem, aleluia, a graça, ele tem a unção de Deus sobre a vida dele, irmãos.
E esse povo aqui fizeram a diferença na igreja primitiva. E eu quero dizer que nós somos a continuação. Amém, irmãos? Somos a continuação para a glória de Deus. Você vai passar e vai resplandecer glória de Deus na sua vida. Porque você é crente, cheio da unção. Você não é só crente aqui. Você vai ser crente aqui na igreja, na sua casa. Na onde você for, você leva a marca de Cristo na sua vida. Você leva a marca do Senhor na sua vida. Porque quem produz, irmão, frutos é a árvore. E nós somos essa árvore plantada junto ao ribeiro d'água. Amém, irmãos? Já quero aplaudir o Senhor. Vai para o apóstolo.